Não é à toa que o Brasil tem um processo de desindustrialização muito mais rápido do que seria de esperar, né? Isso se deve, em grande parte, pela perda de competitividade da indústria brasileira. Isso tem várias explicações, né? Primeiro, a qualidade da mão de obra, que não é satisfatória para a competição nos mercados globais e produtividade adequada a essa competição. Segundo lugar, a logística opera muito mal no Brasil, dadas as deficiências da infraestrutura e a dificuldade que o governo tem tido nos últimos anos de investir em transporte, sobretudo, né? Em terceiro lugar, você tem um sistema tributário absolutamente caótico, não é? O ICMS, por exemplo, Tiago, muda 70 vezes por semana em todo o país. É impossível a empresa acompanhar tudo isso e, por isso, é muito comum as empresas serem autuadas por fiscais que as visitam, não porque elas fizessem deliberadamente, porque ela não entende a bagunça e acaba errando, né? E isso tudo gera custos com advogados, perda de tempo, comparecimento a audiências e assim por diante, tá certo? Então, é um conjunto muito amplo que influenciou negativamente a produtividade da economia brasileira, particularmente da indústria. Isso gera ineficiências, isso gera perda de produtividade e de competitividade. Esse é um grande desafio. Como fazer isso? Como mudar? Como reindustrializar? Isso aí é muito mais complexo do que o governo gostaria que fosse, né? Ou pelo menos está esperando que seja. Por quê? Não é da noite para o dia que esses fatores que reduziram a competitividade da indústria brasileira vão estar em linha com as suas necessidades. Isso depende de reformas estruturais muito complexas. Na educação, você pode levar 20 anos, né, para implantar medidas mais racionais, mais eficientes, né, de conduzir o aprendizado dos jovens, né, dos adolescentes e até dos adultos. Portanto, é um processo que vai levar pelo menos 20 anos, porque levamos 20 anos destruindo a capacidade de competição da indústria. Esse é um desafio de médio e longo prazo. Portanto, é um desafio, em resumo, o da produtividade. Porque, como a gente sabe, Tiago, a produtividade é o principal fator de crescimento, de geração de riqueza de um país. E a produtividade brasileira está praticamente estagnada. Não é à toa que o Brasil começa, nos últimos 20 anos, a crescer a um ritmo inferior dos seus pares da América do Sul. Nos últimos 10 anos, pelo menos, cresce abaixo dos países emergentes e nos outros 3 a 5 anos cresce abaixo da economia mundial e particularmente dos países ricos. Sabe? E se a gente tem a pretensão, que é legítima, de nos tornarmos um país rico, nós precisamos que a velocidade do ganho de produtividade, a velocidade de crescimento da economia seja maior do que a velocidade de crescimento dos demais parceiros, particularmente do mundo rico, né? É aquela história, para você ultrapassar um veículo numa estrada, você precisa ter uma velocidade maior do que ele, senão você vai ficando para trás, né? No curto prazo, o grande desafio é fiscal. A situação fiscal brasileira é muito difícil, muito periclitante. E o governo atual tem dado demonstrações de que não entendeu ou não absorveu a natureza dessa crise, a sua complexidade, a sua gravidade. Quando você olha as declarações do presidente Lula, é como ele estivesse assumindo em 2003, não é? Que era uma situação absolutamente favorável a ele. Primeiro, ele encontrou uma casa arrumada pelo trabalho feito no governo Fernando Henrique, encontrou o país preparado para aproveitar um boom que estava vindo, que é o boom de commodities, que tornou a China o grande ator da importação de commodities em todo o mundo, e o Brasil estava competitivo para aproveitar essa oportunidade, né? Agora não, agora Lula encontra uma situação fiscal muito ruim, que foi piorada nos últimos anos, particularmente no governo Bolsonaro, né? Se lembrar que eles violaram a regra do teto de gasto várias vezes com objetivos eleitorais, né? A economia está em processo de desaceleração do seu crescimento. O PIB pode crescer em torno de 3% este ano, mas isso é o resultado de fatores que não vão estar presentes em 2003, particularmente o aproveitamento da capacidade ociosa no setor de serviços por causa da pandemia. Não é à toa que a economia em 2022 foi puxada basicamente pelo setor de serviços. Com o esgotamento
da ocupação dessa capacidade ociosa, o Brasil volta à mediocridade, né, do seu nível o seu ritmo de crescimento. As projeções dizem que o crescimento de 2023 deve ser por volta de 0,7, 0,9. O FMI, esta semana, divulgou um número um pouco mais otimista, 1,2. Mesmo assim, abaixo do crescimento mundial, medido pelo próprio fundo, que é 2,9%. E, por outro lado, uma das causas dessa situação fiscal periclitante é a rigidez orçamentária. O Brasil, o ano passado, no Brasil, 93% dos gastos federais primários se destinaram a itens obrigatórios: pessoal, previdência, saúde, educação e programas sociais de transferência de renda, que, embora não seja obrigatório por lei, na prática são obrigatórios. Ninguém aqui apoiaria a eliminação, por exemplo, do Bolsa Família. Ele é fundamental para combater a pobreza extrema e para interromper o ciclo de pobreza que afeta as famílias de menor renda, né? Então, um país não pode ter futuro se o governo dispõe apenas de 7% do orçamento para exercitar políticas públicas favoráveis ao crescimento da economia, à distribuição de renda, à redução da pobreza, à redução das desigualdades e assim por diante. Pra você ter ideia, Tiago, a média no mundo é em torno de 50%, ou seja, os governos têm 50% de gasto obrigatório, todos têm, com o judiciário, com forças armadas, com a série de obrigações naturais e permanentes do governo. Metade é para gerir o país com políticas públicas pró-crescimento e pró-redução de desigualdade e pobreza. Portanto, o Brasil não se reencontrará com o crescimento sustentado de um nível razoavelmente elevado, né, 3%, 4%, se não atacar essa questão do gasto obrigatório, né? E, finalmente, tem o desafio de curtíssimo prazo, que é o de aprovar ou propor ao Congresso um novo arcabouço fiscal, que eu acho que não é tão simples quanto está pensando, tá certo? Você vê a declaração do ministro da Fazenda, que, por sinal, tem um discurso muito razoável, que é muito aceito pelos mercados, né? Ele demonstra ter preocupação com a questão fiscal, que não acontecia em outro ministro da Fazenda do governo do PT, né? Então, sucede que o governo Lula fez uma coisa antes de assumir, né? Trabalhou pela eliminação do teto de gasto. E, a meu ver, foi um erro enorme, que, claro, o Congresso adorou fazer essa eliminação, porque o Congresso quer que tenha mais dinheiro para emendas parlamentares, para as suas comunidades, para as suas bases eleitorais e assim por diante, não é? Então, qual vai ser essa âncora fiscal? Qual vai ser esse arcabouço fiscal? Tem pelo menos 3 ideias circulando aí dentro do governo, no mercado. A primeira seria adotar uma meta para a dívida pública, não é? Eu acho que é uma âncora fiscal muito frágil, porque a dívida pública, a sua trajetória, é algo que o governo não controla. Tem vários fatores, vários acontecimentos que podem ampliar a dívida pública, independentemente da vontade do governo. Suponhamos que, por uma questão de piora da situação inflacionária, o Banco Central aumente a taxa Selic, que está em 13,75%, para 14,15%. Isso é mais despesa para o Tesouro, é mais crescimento da dívida. Ou, se o Supremo Tribunal Federal impuser um custo ao governo com precatórios, por exemplo, 50, 100 bilhões de precatórios. O governo não tem o que fazer. O Paulo Guedes e o Bolsonaro fizeram um calote, né? Eu acho que até isso vai cair e vai complicar ainda mais a situação do fiscal do governo. Muito bem. E se houver uma calamidade, né? Enfim, são vários fatores que influenciam a dívida e que o governo não controla. Não por acaso, esse tipo de meta não foi cumprido, nem mesmo na União Europeia. A Alemanha deixou de cumprir, a França, a Itália, o Reino Unido e assim por diante. Certo? Tem outra ideia, que é o superávit primário, isto é, a diferença entre receitas e despesas do governo, excluídos os encargos financeiros, ou seja, os juros e outras despesas financeiras. Né?
tudo bem, eu acho que seria uma boa âncora, mas acontece que a experiência brasileira mostra que o governo só cumpre meta de superávit primário, basicamente aumentando a carga tributária. Isso não é a melhor forma de ter uma âncora fiscal, porque a despesa fica intocada. E sem redução da despesa, dificilmente haverá uma credibilidade para essa âncora fiscal. E, finalmente, aventou-se aqui a acolá, noticiou-se que a equipe econômica, os seus técnicos, os técnicos estariam examinando um componente de despesa, né? Eu acho que está correto. Só que tem alguns problemas. Primeiro, seria por uma lei ordinária e não por emenda constitucional. Portanto, não tem a força política que tem o teto de gasto. Em segundo lugar, houver pressão aqui e acolá, isso pode ser mudado por uma medida provisória, certo? Terceiro lugar, tem que convencer o Lula a mudar de discurso, porque ele chamou o teto de gasto, e um teto, mesmo da despesa, sem ser por medida constitucional, é um teto para a despesa. Porque o Lula disse o seguinte: o teto de gasto é uma estupidez, não é? Na verdade, a meu ver, estupidez é achar o teto de gasto uma estupidez, né?